Noite. Quantos estão felizes por estar de volta na casa do Senhor? Levanta a mãozinha assim, ó. Amém. Glória a Deus. Quem está aí fora, vamos entrar. Vamos começar adorando ao nosso Deus, o culto dessa noite. Você pode ficar de pé, se sentir no seu coração. Eu vou logo avisando com a música animada e ficar sentado não é bom. Então, assim, é isso. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, Jesus, estarmos juntos mais uma vez, Senhor, na tua casa, assim como o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Então vamos nos alegrar juntos, cantando esse louvor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se em todos os povos que para o Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificá-lo? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, que é grande, que é poderoso. Bendizemos o teu nome, Senhor, que és o nosso Rei, Criador de todas as coisas. Jesus, queremos sempre lembrar que nós adoramos o Senhor, não porque o Senhor pode fazer algo, Pai, mas porque o Senhor já fez tudo sem merecermos, Senhor. Então, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor em meio aos louvores do teu povo. Queremos te adorar, Jesus, por quem tu és, Pai.
não por aquilo que o Senhor poderá fazer, porque o Senhor já fez muito mais. Aleluia. Glória a Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja o centro. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos reis. Abram-se portas eternas e preparem o caminho. Vem, Senhor, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Vamos dizer o que Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos reis. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos reis. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos reis. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos reis. Aleluia. Glória a Jesus. Hosana quer dizer bendito que vem.
Bendito Ele que vem em nome do Senhor. Pai, eu te peço agora, nesse exato momento, que o Senhor perdoe, Jesus, as nossas vidas. Eu te peço perdão agora, porque por muitas vezes, Pai, nós estamos tão distraídos, Jesus. Estamos tão dispersos, Senhor. E a adoração, como foi dito hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, a adoração ela é uma entrega. É a entrega do meu coração, é a entrega da minha vida. Assim como o sacrifício ali de Abraão com seu filho, que foi a maior adoração que já se existiu. Um pai entregando seu filho sem saber se ia existir um cordeiro para ser sacrificado. Senhor, que o Senhor nos ensine, nos ajude a te adorar, a entregar o nosso coração e a nossa vida, a nos entregarmos, Senhor, diante da tua presença e te oferecermos, Jesus, uma adoração com excelência, uma adoração, Jesus, de entrega, de renúncia, e que nós nos desprendemos de nós mesmos, do nosso eu, Senhor, e que nós possamos nos render agora e te adorar, mesmo que nós não cantemos as canções, mesmo que nós não saibamos cantar as canções, mas que o nosso coração esteja rendido e disposto, Senhor, a te adorar, porque o Senhor é digno e o Senhor é merecedor, Pai. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer? O que, Senhor? Por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Somente quem encontrou? Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não me importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Diga, eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Ah, Jesus, como é um privilégio, Senhor. Que privilégio para mim, Jesus. Que
privilégio para nós, Senhor, estarmos aqui, prostrados, te adorando. Que privilégio, Senhor, podermos estar diante da tua presença. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, escolha, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. O bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Nós te encontramos. Eu encontrei o bem mais precioso. O seu nome é Jesus. Aleluia. Aleluia. O seu nome é Jesus. Aleluia. Pai, há poder no seu sangue, Senhor. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Jesus. Pai, que o Senhor encontre aqui amantes da tua presença, amantes, Jesus, da oração, amantes do devocional, amantes do jejum, amantes, Jesus, de um quebrantamento, de arrependimento genuíno e verdadeiro, Senhor. Amantes, Jesus, da tua glória. Um mundo, Jesus, onde o que é errado agora é certo e o que é certo é errado. Pai, que nós possamos viver como a tua palavra diz, que nós não nos deixemos levar pelo que esse mundo diz, pelo que esse mundo dita, pelo que esse mundo mostra, mas que estejamos, Senhor, ali, firmes, concentrados em melhorar, concentrados na tua palavra, Senhor. Que nós não nos dispersemos, Deus, porque uma coisa leva a outra e de outra leva a outra. Que estejamos selados pelo Espírito Santo, selados, Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Vem, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Nos convence do erro, do pecado e do juízo. E que nos encontremos com a tua presença nessa noite, Senhor. Nós queremos mais, Jesus. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é alegria. Alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Glorifique o Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Exalte ao nome do Senhor, glorifique, dê glória a Deus. Aleluia. Porque esse Deus, Ele merece a nossa adoração. Ele merece a nossa presença. E presença de espírito. Sabe quando você está num lugar e você ama estar ali porque você quer estar ali? Então isso demonstra o quanto você ama o Senhor. Você está aqui porque você queria estar aqui e não existe um lugar melhor do que esse para se estar. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu não estaria em outro lugar, senão na Igreja Batista Central, em Laranjal. Porque eu sou da Central, este é o meu lugar e eu amo estar aqui. Vamos falar juntos? Eu sou da Central, este é o meu lugar e eu amo estar aqui. Amém. E eu sou muito feliz porque você está aqui comigo, tá? Eu quero agradecer aqui a Maria José. Maria José está visitando a nossa igreja hoje, eu quero agradecer. Maria José, só levanta a sua mão para eu ver você. Ah, está aqui, junto da Mairi. Muito obrigado, tá, Maria José? É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Vou pedir quem está perto ali que dê um abraço IBCL nela, que é aquele abraço carinhoso, amável, aquele abraço cheio do amor de Deus. Mais alguém visitando a nossa igreja aqui hoje? Se tiver, você vai receber um abraço IBCL. Bem, não, né? Então, já que não tem mais ninguém visitando, então olha para esse irmão que está aí do lado, deseja uma boa noite para ele, mas deseja de coração, um sorriso aberto, aquele sorriso escancarado, aquele sorriso rasgado, de modo que, se essa pessoa vier a passar por algum problema ao longo da semana, ela vai lembrar do seu sorriso e ela vai sorrir também. Ela vai lembrar da sua alegria, ela vai se sentir motivada pelo seu sorriso e pela sua alegria. Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está aqui, muito bom mesmo. Nós vamos continuar adorando a Deus. Eu gostaria de ler um texto com você. Esse texto está em Gênesis 28, a partir do verso 20. Gênesis 28, a partir do verso 20. Se você está com Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não está com Bíblia, ouça ou acompanhe a leitura. Diz assim: então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, e prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei dízimo. O que Jacó estava falando é o seguinte: Senhor, por mim mesmo eu não consigo. Ele saiu corrido da casa do seu pai. Ele roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. E Esaú jurou que ia matá-lo. Até que ele, percebendo que a morte espreitava, ele fugiu para a casa do seu tio Labão. No meio do caminho, ele, cansado, vai deitar, deita sobre uma pedra, e ele tem um sonho. E ele vê anjos subindo e descendo. E ele diz que aquele lugar é o lugar da habitação de Deus. Ali é porta do céu. E ele coloca uma pedra naquele lugar para poder marcar. É algo típico lá do Oriente Médio, né? Quando você quer marcar alguma coisa, um momento, quer colocar um marco, você coloca ali uma pedra ou várias pedras, e ali você faz uma espécie de um altar, de um santuário ao Deus a quem você serve. E ele faz um voto: se eu tiver comida, se eu tiver vestimenta, se eu for guardado e protegido por Deus, eu entregarei a Ele dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Ou seja, a minha gratidão, ela vai se revelar através da minha entrega ao Senhor, da minha oferta que eu vou fazer ao Senhor. Então, nesse momento de bens e vidas, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque o maior bem que nós podemos ter é a vida, e você que está aqui hoje com a gente é o maior bem que essa igreja pode ter. Mas também quero lembrar você que o Senhor, Ele tem dado coisas grandes, coisas maravilhosas. E se você se sente grato, e se o Espírito Santo fala ao teu coração, eu quero convidá-lo a, nesse momento, você demonstrar a sua gratidão, entregando o seu dízimo, a sua oferta. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas se você se sente grato, se você quer demonstrar para o Senhor a sua gratidão, então nesse momento, você pode vir aqui à frente e trazer o seu dízimo e a sua oferta, enquanto a equipe toca e canta. Mas antes eu gostaria de orar. Quero orar mais uma vez agradecendo pela sua vida, agradecendo pelo culto de hoje. Nós já começamos
com louvor, começamos diferente hoje, mas eu quero orar nesse momento, agradecendo já pela sua vida. Em seguida, se você quiser fazer a sua oferta ou então entregar o seu dízimo, aí na sua frente tem um QR Code e tem uma chave Pix. Caso você queira fazer a sua oferta em espécie, tem aí na sua frente um envelope. Enquanto a equipe estiver cantando, você poderá vir aqui à frente, depois da oração. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá certo? Abaixe sua cabeça, por favor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Eu quero te agradecer pela vida daqueles que hoje vieram aqui render graças ao Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor os trouxe aqui em segurança, porque o Senhor os trouxe em paz, e porque eles estão aqui agora no meio da gente, na nossa família, ó Deus, fazem parte nesse momento da família espiritual. Família essa, ó Deus, que nós amamos uns aos outros e queremos estar perto. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a reconhecermos os nossos irmãos como alguém que faz parte da nossa vida, e sem eles a nossa vida não seria a mesma. Obrigado a Deus pela Maria José, que está visitando a gente. Obrigado a Deus pela vida daqueles que estão acompanhando a gente pela internet. Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Pai, por estas vidas. E que eles sejam alcançados a cada dia pela tua graça, pela tua paz e pelo teu amor. Peço que o Senhor lhes conceda a cada dia o sustento, a roupa, aqueles que vão estar ao seu redor, sua família. Peço que o Senhor abençoe a família de cada um. E tudo isso, ó Deus, é para a tua honra e glória. E é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós pedimos. Louvado seja o teu nome, ó Pai, hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar mais uma vez, se você puder. Vamos cantar juntos essa canção. Enquanto nós estivermos cantando e adorando, pense em todas as coisas que o Senhor já fez por você até hoje, amém? Pense nos detalhes que Ele cuidou. Pense o quanto o Senhor é bom e na bondade dEle sobre a sua vida. Nós queremos te adorar, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Vamos juntos, és fiel. És fiel em todo tempo. Ele é bom, Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo
Obrigado, Jesus. Em todo tempo, Da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Poder estar assentados. Boa noite, meus irmãos. Pedir para a Elisa apagar a luz, que fica melhor, né? A gente, toda vez que a gente vai cantar, dá um friozinho na barriga. E eu sou muito sincero para vocês, eu acho que se algum dia eu perder isso, que eu não suba aqui para adorar o nome do Senhor. É uma responsabilidade muito grande. E eu quero sempre sim, ter esse sentimento de responsabilidade e de estar na presença de Deus com o coração contrito. Eu não quero que o louvor que saia do meu coração, dos meus lábios, seja simplesmente por sair, mas que seja para a adoração daquele que realmente merece adoração. A música que eu vou cantar é uma música muito conhecida, até pedi para colocar a letra, então se vocês puderem me ajudar, tá bom? Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir. E para não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas tua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir. E para não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé.
Coração valente, você não pode parar. Coração, 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 pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas tua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas tua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Amém. Deus é bom, né? Essa canção faz a gente pensar em coisas que a gente não pode fazer, mas Deus pode. Deus pode fazer corações voltarem a bater novamente. E digo isso não somente no aspecto físico, no aspecto elétrico, mas quero falar também das emoções. Às vezes as nossas emoções elas morrem, às vezes o nosso ânimo morre, às vezes a nossa fé morre. E a gente precisa colocar nas mãos de Deus para que Ele faça bater novamente esse coração, para que Ele faça novamente correr eletricidade, faça correr energia através desses órgãos que muitas vezes ficam parados e a gente precisa que o Senhor ressuscite. Tem algo na sua vida que você precisa que o Senhor ressuscite, que o Senhor faça bater novamente? Talvez o seu amor pela sua esposa, o seu amor pelo seu marido, talvez a responsabilidade com os seus filhos, talvez a responsabilidade no sustento da sua família, talvez a sua fé. Você precisa que algo seja ressuscitado na sua vida? E você quer tocar hoje o sobrenatural? Porque, irmãos, se nós viermos para cá e não tocarmos o sobrenatural, é a mesma coisa de não vir. Se nós viermos para cá e não sentirmos a presença de Deus de uma maneira a nos transformar de dentro para fora, irmãos, é a mesma coisa de não vir. Agora, se você veio para cá disposto para que a sua fé seja ressuscitada, se você veio para cá hoje disposto para que o impossível aconteça na sua vida, para que os milagres aconteçam na sua vida, para que o sobrenatural alcance a sua casa, a sua família, a sua mente, o seu coração, então, em nome de Jesus, fique de pé agora. E com esse gesto você vai estar falando assim: Senhor, eu preciso do sobrenatural. Eu preciso que o Senhor mova algo incrível na minha vida, porque eu sozinho não consigo. Com esse gesto você está falando que sozinho você não consegue, mas que você precisa da mão de Deus. E seja qual for a área pela qual você esteja agora pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, eu tenho certeza que a partir desse gesto que você teve, o gesto de ficar de pé, isso já começou a mexer no âmbito espiritual. Com essa atitude de ficar de pé, você está dizendo: eu creio, eu acredito, e ainda que eu não acredite, eu quero acreditar. Você entende isso que eu estou falando? Ainda que eu não acredite, com esse gesto, eu estou dizendo que eu quero acreditar. Eu quero sentir o mover de Deus. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero tocar nas vestes do Senhor Jesus. E quero ser curado desse fluxo de sangue. Eu quero ser curado da minha incredulidade. Eu quero ser curado de mentiras que falaram para mim no passado e que hoje eu acabo achando que é verdade, mas não são. Sabe aquelas mentiras? Você não presta, você não serve para nada. Isso é mentira, tá? Que isso venha a ser quebrado na sua vida hoje.
que todo tipo de maldição lançada sobre a sua vida, que seja quebrado hoje. Que todo tipo de palavra maldita lançada sobre a sua vida, que seja quebrada hoje. Que todo tipo de influência do inimigo, que hoje seja jogado por terra. Eu gostaria que você exercitasse a sua fé, mas exercitasse de verdade, conforme você nunca exercitou antes, abrindo o seu coração para que o Senhor venha não somente morar no seu coração, mas para que Ele venha transformar o seu coração, se necessário for, desconstruir para construir novamente. Tirar a forma para dar uma outra forma. E isso só acontece quando a gente permite. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração agora. Permita que o Senhor sonde você lá no profundo e que, sondando no profundo, que Ele possa ver os seus pecados e, num gesto de humildade, que Ele possa ver também o seu desejo de ser perdoado. Então diga para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não quero desagradar ao Senhor. Senhor, eu não quero viver nesse mar de incredulidade, porque isso tem acabado comigo. Senhor, muda a minha vida, me transforma de dentro para fora, para que aqueles que olharem para mim não vejam mais a minha vida, mas vejam o Senhor, para que aqueles que olharem para as minhas atitudes, minhas palavras, a minha feição, não vejam a mim mesmo, mas que vejam o Senhor. Aleluia. Pensa nisso, coloque sua vida nas mãos de Deus, abre o seu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor agora pelas vidas que se colocaram de pé. Ainda, Deus, que eles se sintam incapazes de crer, que a decisão de quererem crer já seja algo que mova o sobrenatural dentro deles, para que depois o Senhor haja através deles. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, inclusive jogar por terra o poder de Satanás. Joga por terra, ó Deus, o poder do inimigo, porque aqui ele não tem poder. Quem se move aqui é o Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, restaura vidas, restaura ânimo, restaura casamentos, restaura, ó Deus, saúde, restaura a fé daqueles que entraram aqui hoje, esperando ver e sentir o sobrenatural. Eu te peço, ó Deus, enche essas vidas agora, para que eles possam testemunhar, ver e testemunhar do Senhor onde quer que estejam. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele é bom. Pode sentar. Amém. Convidar a Raíta aqui. A Raíta vai falar um pouco do que aconteceu ontem, lá na Praça da Lagoa Seca. Gente, foi incrível. Tem foto para mostrar aí? Não, né? Tinha que ter colocado foto de ontem, né? Olha, foi lindo. A Raíta vai falar um pouco sobre isso e agradecendo a Deus, né, pela instrumentalidade dela, da Glória e de todos que têm auxiliado no evangelismo da nossa igreja. Graça e paz, igreja. Olha, ontem foi corrido, foi bênção. Tudo foi organizado com muito amor e carinho para servir ao próximo, que é o que nós fazemos como igreja. E nós ficamos naquele corre aqui, né, desde cedo, indo na rua, comprando as coisas que faltavam e organizando aqui todo o café para que tudo seja entregue, né, com muito amor. E foi bênção, gente, foi muito bênção, tudo desde o início, estava tudo muito preparado para receber todo mundo, sabe? Foi lindo ver as crianças chegando, sabe? Tudo em fila. A gente viu as pessoas do projeto, foi muito bênção. Teve um rapaz que ele estava ouvindo louvor em algum lugar do bairro e ele veio seguindo a voz da irmã Elisa, ele falando com a gente lá, e ele chegou até nós, né, e aproveitou lá o momento do café. Eu quero muito agradecer a todos aqui, igreja, que colaboraram, né, com esse projeto, com esse momento que nós fizemos, no momento de missões, ali no Lagoa Seca, na praça. Tudo o que aconteceu ali foi porque a igreja participou, a igreja estava junto com a gente, colaborou e fez com que esse dia acontecesse. Foi o primeiro da igreja, nós vamos fazer outros.
Ontem foi um termômetro para a gente ver como é que funciona. Foi organizado muito bem, mas a gente precisava sentir, né, o local, o momento. Então, nós vamos depois reavaliar o que nós podemos melhorar para os próximos. Mas foi muito bênção. Todos que foram lá para ajudar a servir, quem veio aqui ajudar, eu queria muito agradecer. Num próximo momento missionário que tiver, depois a gente vai colocar fotos para todo mundo ver como é que foi. Mas eu quero, nesse momento, poder agradecer a todos que foram lá, que participaram, que contribuíram, que deram as suas ofertas, que ajudaram. Foi, assim, incrível, incrível o que aconteceu. Será o primeiro de muitos e vai ser bênção para todos. Amém, igreja? Eu queria, nesse momento, assim, falar coisa rápida aqui sobre o que é um missionário urbano, né? E o que nós podemos fazer para impactar cada vez mais o nosso ambiente como missionários urbanos, porque às vezes a gente acha que ser missionário é só né, fazer um curso, né, como a gente vê que tem Daniel fazendo e que a irmã Débora que está lá no Amazonas. A gente acha que é só servindo para outros estados. E não, nós podemos ser missionários. Quero reafirmar aqui que podemos ser missionários em qualquer lugar que nós estamos. E que você, para ser um missionário, você é um cristão. E aí você pratica a empatia, a honestidade e o respeito. A sua atitude pode falar mais alto que 1000 palavras, e ações silenciosas podem ter impactos eternos. Às vezes a gente está em ambientes com pessoas que não são cristãos e a gente pode ali falar palavras ou pelo menos ouvir, né? Às vezes o ouvir também impacta aquela vida, né? A gente está ali ouvindo e não só dando opiniões, mas sim ouvindo aquela pessoa. Compartilhar a sua fé quando for natural. Evite forçar conversas espirituais, espere momentos oportunos para compartilhar sua experiência com Deus. Isso é muito importante, né? A gente falar da nossa experiência quando aquela pessoa der abertura. E uma dica é que você ouça mais do que fale. A abertura vem com a empatia. Mostre integridade em tudo. Cumprir promessas, ser justo e praticar ética são grandes testemunhos de fé. Né? Às vezes a gente não precisa só falar que é cristão, mas a prática do que a gente faz, né? Principalmente quando a gente ajuda o próximo, é algo que é uma ação que as pessoas já veem. Né? E tem gente até que pergunta, nossa, você é cristão? Por causa de atitudes, não porque você falou que você é cristão, mas porque viu as suas atitudes. Isso fala muito mais, né, que 1000 palavras. Ofereça apoio em momentos difíceis. Muitas vezes, o maior campo missionário é ouvir e apoiar seus colegas em tempos de crise. Uma palavra de esperança pode transformar uma vida inteira. A gente sabe que isso funciona muito, né? A gente ouvir, mandar uma mensagem para uma pessoa que a gente, às vezes, não vê há muito tempo, né? E falar com ela, se colocar à disposição, dizer que está ali. Como a gente já falou outras vezes aqui, às vezes o vizinho chamar para um café, o vizinho que acabou de chegar, às vezes, né, você nem conhece, mas, oi, tudo bem? Estou aqui. Se precisar de alguma coisa, se colocar à disposição. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Mas a gente, fazendo um pequeno gesto, mostra o nosso amor pelo próximo. É isso, meus irmãos. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Eu queria muito ter esse momento para agradecer a todos pelo momento de ontem. Amém? Amém. Glória a Deus. De fato, quem esteve ontem lá na Praça da Lagoa Seca, de fato, pôde perceber que Deus estava falando ao coração de muita gente que estava ali prestando atenção, ouvindo. E foi um café, né? Então foi maravilhoso. As pessoas estavam ali na praça, tomaram café, participaram do culto. Foi algo incrível mesmo, muito bom. Então, parabéns aí pela nossa equipe de evangelismo e a igreja que participou desse momento tão gostoso ali. Mateus capítulo 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, também conhecido como Levi.
Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do verso 15 até o verso 23. Muito bem. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma atitude que nós precisamos ter e que muitas vezes a gente não presta muita atenção e que a gente nem sempre leva muito a sério. É quanto à questão do cuidado com os falsos profetas. E esse cuidado com os falsos profetas, ele não se refere somente às questões espirituais, porque normalmente o falso profeta, ele não está nem um pouco preocupado com as suas questões espirituais. Ele está preocupado com suas questões financeiras, ele está preocupado com as suas questões de serviço, ele está preocupado em ganhar alguma coisa de você. Então, exatamente, ele não está preocupado com a sua questão espiritual. O grande problema é que quando você procura um profeta ou alguém que fale da parte de Deus, você quer tratar exatamente o seu espiritual. Mais ou menos assim. Você vai para o médico te passa um remédio para câncer, por exemplo, que é algo bem agressivo. Porém, depois você descobre que esse remédio que você já estava tomando há tanto tempo era um remédio falsificado. Pode ser que você não tenha contraído nenhuma doença por causa do remédio falsificado, mas ele não tratou uma dificuldade, um problema que você tinha e que pode te levar à morte. Muitas vezes nós estamos indo atrás de pessoas que querem falar muito mais de questões materiais, de questões financeiras, do que exatamente do seu problema espiritual, da sua necessidade de reconexão com Deus. E daqui a pouco o tempo passa, em vez de se conectar mais com Deus, você se distancia. Você contraiu alguma doença? Não, mas não tratou o problema que você tinha antes. E todos nós temos um problema espiritual, que é a questão do desânimo, do enfraquecimento, da tristeza. Porque o mundo ele vai trabalhar nesse sentido. O que o inimigo faz? O inimigo, em primeiro lugar, ele vai tentar te afetar dentro da sua família. Porque ele sabe que a família é exatamente onde o caráter é formado, aonde a pessoa é tratada, porque a família é o porto seguro. É ali que ele vai tentar te machucar. É ali que ele vai tentar te afligir. E quando você sente que você não está bem e procura alguém que não te oferece, em primeiro lugar, uma reconexão com Deus, seu casamento, seu relacionamento nunca vai ser restaurado. E você vai trabalhar, você vai se esforçar, vai participar de encontros, mas nunca será curado. Por quê? Porque aquele que deveria levar a você a palavra de espiritualidade, de reconexão com Deus, ele não fala. Ele só quer de você algo que possa usufruir. E isso é extremamente perigoso. Cuidado com as mensagens que vocês ouvem na internet. Cuidado com ligações que vocês recebem de pessoas que para fazer oração, que para interceder por você, estão cobrando dinheiro. Mas pastor, isso acontece? Gente, acontece. Infelizmente. Recentemente, alguém ligou para mim de São Paulo. E ele falou o seguinte: pastor, ele já me conhecia antes, né? E ele falou: olha, eu estou com um problema muito sério. Então, eu recebi aqui o contato de um pastor, que ele falou o seguinte, que se eu mandasse o valor de um salário mínimo para ele, ele oraria por mim e meu problema seria resolvido. Gente, ele estava cheio de problema. Ele estava cego por causa dos problemas. E você, quando está com um problema, você consegue raciocinar direito? Não. Quando a gente está no meio, ali no olho do furacão, a gente não consegue ver em volta. Às vezes tem gente perto da gente estendendo a mão, mas você não consegue ver. Então ele estava nessa situação. E a tristeza e a dor que ele enfrentava era tão forte que ele não conseguia ver o golpe que estava sendo aplicado. Alguém teve que conversar com ele, no caso fui eu, para explicar para ele que não é assim que funciona. E eu falei com ele: olha, você tem total capacidade de resolver os seus problemas com Deus. Expliquei para ele como que funciona. Aliás, aqui na igreja tem uma máxima que a gente tem trabalhado. Vamos ver se vocês estão afiados aí. Todo crente?
Todo lar? Todo dia? Amém. E a pessoa que entende isso, que ela tem essa capacidade de relacionar-se com Deus diretamente, ela vai perceber que ela vai estar muito mais vacinada contra os falsos profetas do que se imagina. Vamos lá para o texto? Mateus, capítulo 7, de 15 a 23. Jesus, no finalzinho já do Sermão do Monte, sermão em que ele falava de questões espirituais, questões relacionais, principalmente do capítulo 5 até o finalzinho do capítulo 7, ele falou sobre diversas questões, e ele deixou para o finalzinho exatamente essa questão do cuidado com os falsos profetas. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. Agora peço que o Senhor fale aos nossos corações, segundo o teu querer, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava falando, esse texto ele está no finalzinho do Sermão da Montanha. Jesus, quando estava junto dos seus discípulos e daqueles que acompanhavam os discípulos, ele falava sobre assuntos espirituais, principalmente utilizando de questões do dia a dia. Ele está falando aqui sobre o falso profeta, mas ele lança a mão da agricultura para poder falar que a árvore ela só vai dar fruto daquilo que é natural dela. Se a árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Se a árvore é ruim, ela vai dar frutos ruins. Não tem como. Alguém que chega para você mentindo, não tem como ele fazer alguma coisa boa para você. Porque tudo que começa mal, gente, se Jesus não entrar no meio, termina mal. E tudo que começa bem, se Jesus estiver no meio, vai terminar bem. Mas humanamente falando, o que começa mal, dificilmente vai terminar bem. Aí o que você precisa fazer? No meio do caminho, você precisa dar um basta. Espera aí, errado não vale aqui. Comigo não pode ser. Você dá um basta no errado e recomeça certo. É como se fosse um relacionamento. Se você começa baseado numa mentira, dificilmente esse relacionamento vai dar certo. Agora, se você começa numa verdade, por mais que seja dolorosa a verdade, pode ter certeza, esse relacionamento ele vai evoluir, vai crescer e vai ser bênção na vida do casal. Jesus, então, começa falando, em primeiro lugar, da realidade dos falsos profetas. Vamos entender, então, o que é um falso profeta? Primeiro, vamos entender o que é um profeta, né? Profeta é aquele que fala da parte de Deus. É aquele que anuncia algo da parte de Deus. É alguém que, movido pelo Espírito Santo de Deus, vai falar para alguém aquilo que Deus mandou falar. Mas, irmãos, vejam que toda profecia precisa ser analisada. Porque se ela estiver em desacordo com a palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai ler uns textos bíblicos aqui que falam sobre isso. A pessoa pode até falar bonito, pode até começar falando sobre a palavra de Deus, mas se no meio ele se desviar, sai fora. Não é por aí. Isso não vai conseguir tratar a dor que você sente e o problema que você quer resolver. Ok? Então, nós, nesse início de texto, nós vemos Jesus falando sobre os falsos profetas. Se falso profeta é aquele que fala da parte de Deus,
o falso profeta, se o profeta é o que fala da parte de Deus, o falso profeta, ele vai falar da parte de si próprio. Ele não vai falar da parte de Deus. Por mais que ele te diga assim, eis que te digo, varão, ó, Deus mandou te dizer, cuidado com isso. Óbvio que Deus, se Ele quiser, Ele pode falar, mas avalie, porque nós não podemos, assim como os crentes bereianos, já ouviram falar dos crentes bereianos? Eles ouviam dos apóstolos e conferiam na palavra para ver se estava tudo certo. Então, quando você ouvir alguma profecia a respeito de Deus sobre a sua vida, analise, você tem todo o direito de fazer isso. E se for em desacordo com a palavra de Deus, não aceite, porque não é de Deus. Falso profeta é aquele que não fala de Deus, fala de si próprio. Mas cuidado, porque às vezes o profeta ele pode usar um chavão evangélico, ele pode usar termos evangélicos, ele pode até começar com a Bíblia, mas no meio do caminho ele torce. Sabe quem faz isso? Satanás. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele começou usando a palavra dele ou a Bíblia? Ele usou a Bíblia. Olha, está escrito. Não foi assim que o diabo disse? Então, quando vocês ouvirem uma profecia, que testificar no coração de vocês, e vocês perceberem que é da parte de Deus e não da parte do homem, vocês podem dar valor a ela. Mas, cuidado, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo desta mensagem. Então, falso profeta é aquele como se fosse um produto, alguns produtos do Paraguai, né? Até parece que é original, mas quando você vai usar, você percebe que ele tem uma origem errada, a origem não é lá da marca que está ali, e que também não vai cumprir o papel para o qual ele foi designado. Com certeza ele vai te deixar a pé no meio do caminho, porque ele não tem origem e ele não tem fim. É igual o profeta, o falso profeta. Ele não tem origem em Deus e não tem fim. Ele não cumpre o propósito para o qual certamente Deus queria que ele utilizasse essa possibilidade de falar com as pessoas. Então, esses são os falsos profetas. Eles são comparados com lobos ferozes. E eu estava estudando sobre isso, tentando achar alguma explicação lá no cuidado das ovelhas do Oriente Médio, se o lobo fazia alguma coisa do tipo se esfregar na pele da ovelha, para quando chegar no meio das ovelhas, ele não ser detectado. Mas, gente, não existe isso. A única explicação que nós encontramos para a utilização do modus operandi, da forma de caçar do lobo, é que quando ele chega para caçar, ele chega fazendo barulho? Uau, 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 uau. Não. Como que o lobo chega? Devagar. Porque se ele chegar fazendo barulho, a ovelha vai sair correndo. Às vezes até o lobo ele se abaixa um pouquinho e vai quase que se arrastando para não chamar a atenção. Os falsos profetas, eles fazem assim. Eles vão chegando devagarinho, vão te envolvendo com um poder de oratória muito bom, eles vão te envolvendo com palavras que vão massagear o seu ego, vão te elogiar, vão fazer com que você se sinta a pessoa mais importante desse mundo, mas depois eles te dão rasteira. Então, muito cuidado. Se Jesus está falando, cuidado com os falsos profetas, isso quer dizer que isto é uma realidade e que nós não podemos fechar os olhos. Aliás, isso não é uma coisa do tempo de Jesus, não, tá? Isso já acontecia antes de Jesus. Olha só o que diz lá em Deuteronômio 13, de 1 a 4. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que falou acontecer, e ele disser, vamos seguir a outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, e cumpram os seus mandamentos, e obedeçam-lhe, sirvam-no, e apeguem-se a Ele.
Então, desde o Velho Testamento já existiam falsos profetas. E o que Deus estava orientando é o seguinte: olha, eles vão chegar, eles podem até fazer prodígios, eles podem até fazer sinais, mas se eles disserem para vocês seguirem a outro Deus, sai fora, corre. Isso aí, é armação. Não vão atrás deles. Deus até permitiu que isso acontecesse para saber se vocês estavam firmes. Eu pergunto para você, a sua fé está firme? Ou qualquer pessoa falando meia dúzia de palavras bonitas, consegue envolver você? Como que está a sua fé? Ela está firmada em Deus? A ponto de que se alguém te levar a fazer alguma coisa que é contra a Bíblia, você vai resistir ou você vai se deixar levar? Lembram de Arão? Moisés subiu lá no monte para que Deus lhe entregasse as tábuas da lei. O povo achou que Moisés tivesse morrido, porque demorou, e eles forçaram Arão a fazer um bezerro de ouro. E ele fez. Quando Moisés chegou e perguntou: Arão, o que você fez, meu irmão? Eu fiquei com medo deles. Arão não estava baseado na palavra. Arão não estava com a sua ligação com Deus tão firme, a ponto de resistir à pressão do mundo. E acredite, todos os dias, o mundo vai pressionar você. E quando eu digo o mundo, eu estou falando no sistema que está lá fora, que quer te engolir, que quer acabar com você, que quer fazer de você capacho, quer pisar em você. E talvez em algum momento da vida você tenha se sentido assim. O que o mundo quer fazer é isso. Como se não bastasse o mundo, vem o inimigo de nossas almas, que também quer fazer isso, porque ele não pode afetar Deus, ele afeta você, porque ferindo você, ele fere Deus. E como se não bastasse, os nossos próprios traumas, as nossas crenças limitantes, acabam deteriorando a nossa autoestima, a nossa força, a nossa alegria, a nossa força de seguir em frente fazendo a vontade de Deus. Em Jeremias 23, 16, ainda fala sobre falsos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. O povo de Deus estava pecando e seria invadido lá por Nabucodonosor. E quando o rei foi consultar alguns falsos profetas, eles disseram: vai, rei, pode ir para a luta, Deus vai te dar a vitória. Porém, Jeremias, Ezequiel, entre outros profetas que viveram nesse tempo, eles viram que não era por aí. Para chegar ao ponto de Jeremias, que era um profeta de Deus, ser preso porque ele falou com o rei: olha, não vai não, porque se você for, e se você resistir, vocês serão destruídos. Deus não vai dar a vitória a vocês porque vocês estão em pecado. Então não vai para a guerra não. O rei não gostou. E gente, é mais ou menos isso que acontece. As pessoas querem ouvir aquilo que massageia o seu coração, elas querem ouvir o que lhes agrada, elas querem ouvir aquilo que vai dar razão para elas, e tudo aquilo que for contrário, as pessoas não querem ouvir. Você é uma dessas que só ouve o que quer, que só retém o que você acha bonitinho? Cuidado com isso, porque falsos profetas virão querendo enganar você e vão te enganar direitinho. Meu pai, uma vez, foi enganado, ele recebeu uma ligação e mandaram ele fazer um depósito. Pela misericórdia de Deus, ele anotou o número errado. E quando ele tentou ligar de volta, dizendo: olha, deu errado, ele acabou ficando sabendo que aquilo era falcatrua. Foi Deus que moveu ali. Mas ele se deixou envolver. E ele falou: Emerson, eles falam... Não, ele falou comigo: filho, eles falam de uma forma que engana a gente, que envolve a gente. E eu falei: pai, eles são profissionais, eles estudam para isso, eles têm prática nisso. Então, queridos, cuidado. Os falsos profetas estão aí. E, em primeiro lugar, se Jesus disse que eles estariam principalmente nesse tempo, é porque a gente precisa tomar cuidado. Então, já tinha sido orientado a respeito dessa questão por Jesus Cristo. Esses falsos profetas são chamados de lobos vorazes, prontos para atacar rebanhos. E
volto a falar, Jesus estava usando uma metáfora, tá? Ele estava usando de parábola. Ele pegou uma realidade do dia a dia e explicou algo espiritual. A realidade do dia a dia é que as ovelhas eram atacadas por animais ferozes, muitas vezes por lobos. E Jesus, então, compara os lobos aos falsos profetas e as ovelhas àqueles que são do rebanho do Senhor. Em João 10, de 11 a 13, nós vemos a aplicação bem direta da questão do lobo. João 10, de 11 a 13, diz assim: eu sou o bom pastor, Jesus falando. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Existiam 3 tipos de pastores na época de Jesus. Tinham os mercenários, que eram aqueles que pegavam o dinheiro, diziam que iam cuidar das ovelhas e não cuidavam, iam embora, fugiam com o dinheiro. Tinham os assalariados, que eram aqueles que ficavam pela cidade esperando o trabalho, e quando vinha um rebanho muito grande, que não podia entrar na cidade, eles diziam o seguinte: olha, me pagam um valor que eu vou tomar conta das ovelhas enquanto você vai resolver as coisas lá dentro da cidade, já que não pode entrar com essa multidão de ovelha. Bem, multidão não, né? Como se diz o coletivo de ovelha? É manada, é isso? Eu não sei, né? Se alguém estiver assistindo na internet, que deve ter um hater depois para falar, o pastor nem sabe qual é o coletivo de ovelha. Hã? Rebanho, gente. Rebanho. Então, eles pegavam o rebanho e tomavam conta, sendo que, quando vinha um ladrão, quando vinha, se fosse fora da cidade, né, um animal, eles saíam correndo, os assalariados. Agora, quando o dono do rebanho estava tomando conta, e o dono do rebanho foi aquele que viu a ovelha nascer, e o dono do rebanho era aquele que alimentava as ovelhas, que levava até as águas tranquilas, quando ele vinha um lobo, ele encarava o lobo. Sabe por quê? Que isso, rapaz? Está pensando o quê? Essa ovelha aí foi eu cuidei, eu que ajudei a fazer o parto dela, sai para lá, pegava o cajado e ia para cima do lobo para acertar a cabeça do lobo. Aliás, né, cajado não é para bater em ovelha, é para bater na cabeça do lobo. Tem lobo aqui? Não, né? Muito bem. Então, se nós entendermos que o Senhor é o bom pastor, Ele que nos viu converter, Ele que nos viu crescer, Ele cuida da gente quando o lobo vem. Agora, quando é um mercenário, quando é um assalariado, ele, corre. Então, Jesus se coloca no lugar do bom pastor, aquele que vê a ovelha crescendo e que consegue colocar para correr qualquer animal. Aliás, tem um exemplo de Davi, né? Davi disse que matou um leão, matou um urso que queria atacar as ovelhas dele. Está aí o exemplo de um bom pastor. Bem, Esopo, que foi um pensador aí da Idade Média, ele começou a falar de uma forma mais abrangente sobre essa questão do lobo. Inclusive, tinha um ditado latino, que era assim: pele sub agnina latitate mensaepe lupina. Sabe o que isso quer dizer? Sob uma pele de ovelhas, muitas vezes se esconde uma mente de lobo. Não peça para eu repetir, porque eu não sei se vou conseguir nem falar depois, vai dar um nó na língua aqui. Mas, enfim, na Idade Média isso foi difundido, foi tratado, porque surgiram muitos falsos profetas na Idade Média querendo tirar o povo do caminho. Em primeiro lugar, existem os falsos profetas, é uma realidade, e nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Em segundo lugar, como você identifica os falsos profetas? Em Mateus 7, de 16 a 20, nós vemos essa forma, falando sobre a questão da plantação das árvores, Jesus usando uma realidade que era comum do meio deles, principalmente quem cultivava azeitonas, quem cultivava outras árvores frutíferas, sabia que
quando uma árvore não dava fruto, eles cortavam e lançavam fora. O terreno fértil era pouco. Hoje tem mais terreno fértil naquela região ali da Palestina do que naquela época. O terreno fértil era muito menor. Então eles precisavam fazer o seguinte: se a árvore não dá fruto e nós temos pouco terreno fértil, corta a árvore que não está dando fruto para que seja plantada outra naquele lugar que possa dar fruto. E como que nós podemos conhecer então um falso profeta? Pelos frutos. Primeiro, esse fruto ele tem que ser de qualidade. O que é um fruto de qualidade? É um fruto que você pode se satisfazer com ele. Ele vai testificar no seu coração. Quando alguém da parte de Deus fala com você e isso toca no seu coração, pode ter certeza da parte de Deus. Mas se você ficar em dúvida, se esse fruto ele não satisfaz você, se o gosto está meio amargo, se o gosto está azedo demais, pode ter certeza, não é da parte de Deus. Em segundo lugar, esse fruto ele tem que não somente satisfazer o gosto, como também suas necessidades de ser bom para a sua saúde, nutricional, ele tem que nutrir você. Se um profeta entrega para vocês um fruto que não nutre vocês, estou falando da palavra de Deus, sai fora. Se o que ele está pregando não está nutrindo vocês espiritualmente, não dê ouvidos, não dê espaço para essa pessoa, é um falso profeta. Porque o fruto, ele tem que não somente agradar o paladar, como ele tem que nutrir. Estamos falando de fruto aqui, palavra de Deus. Você está sendo nutrido pela palavra de Deus? Você está sendo alimentado pela palavra de Deus? E em terceiro lugar, esse fruto ele tem que dar semente. Esse fruto tem que produzir outras árvores. As árvores não foram feitas, na verdade, para produzir frutos, mas foram feitas para produzirem outras árvores, a partir da semente. O que esse profeta está falando com vocês, está ensinando a vocês, está produzindo outras árvores. Você está conseguindo alcançar outras pessoas para Jesus Cristo com a mensagem que você está recebendo? Então é de Deus. Ele tem que ser agradável, ele tem que nutrir, ele tem que produzir outras árvores. Essa metáfora da árvore, ela é interessantíssima. Em Provérbios 1, de 29 a 32, diz assim: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, e não quiseram aceitar o meu conselho, e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta, e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. De quem você tem recebido a água da vida? É de Jesus? É da palavra de Deus? Ou são de pessoas que querem apenas manipular você? Cabe a nós fazer essa análise. E, por fim, nós vemos o juízo final. O texto que nós lemos, ele fala sobre o momento em que todos aqueles serão separados. Por exemplo, tem a parábola do joio e do trigo. Lá na parábola, Jesus conta que esse joio e o trigo serão separados antes do juízo final? Não, eles serão separados no juízo final. Isso quer dizer que, irmãos, nós não temos a capacidade de julgar aquilo que nós não vemos. E eu não posso ver o que está passando no coração do Jadir agora. Eu não posso ver o que está passando no coração da Paula. Então eu não posso julgar o que eu não vejo, ainda que eu possa avaliar o que eu vejo. Olhem para os profetas. Se esse fruto que eles estão produzindo não for agradável, não nutrir vocês, não gerar outras árvores, então está podre, gente. E pode ser que agora você não possa falar nada, pode ser que você não possa acusar, você é um falso profeta, mas isso não cabe a você, isso cabe a Deus, porque no dia do juízo final nós teremos surpresas. Alguns dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos profecias, nós expulsamos demônios, e Jesus vai falar: não vos conheço. E sabe qual é o grande perigo, irmãos? É alguém se deixar levar por essa mensagem
dos falsos profetas e, quando chegarem no juízo final, ouvirem de Jesus: eu não te conheço. Porque se deixaram me enganar. Ainda que Jesus tenha falado: cuidado com os falsos profetas, se você não fizer essa avaliação, e se você não tomar uma decisão baseada na palavra, você vai juntinho com os falsos profetas para o inferno. Por quê? Porque você não quis ver, porque você não quis avaliar, porque você não quis ler a palavra de Deus para avaliar o que está sendo dito, e pode ser que você vá juntinho com essas pessoas para o inferno, infelizmente. Irmãos, João 17, 3, só para a gente concluir. João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um pouco mais à frente. Eu te glorifiquei na terra, e completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você quer ser salvo? Você quer de fato receber a vida eterna? Então cuidado com os falsos profetas. Analisem, avaliem, para que vocês não vão juntinho com eles para o inferno. Porque a única salvação que existe, ela está em Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para que você pudesse ter a vida eterna. Então, se em algum momento alguém pregou algum evangelho para você que é diferente desse, algum evangelho diferente de que a salvação é somente através de Jesus Cristo, em nome de Jesus, lança isso fora. Porque essa verdade, aliás, esta falácia, vai te levar para o inferno. E Jesus Cristo não quer que isso aconteça, porque Ele é o bom pastor. Ele olha para você como uma ovelha, que o lobo está até vindo, mas Ele vai encarar, porque Ele quer você pronto para a vida eterna. Ele quer você salvo, restaurado, cuidado, amado, recebido, acolhido. É isso que Jesus quer. Enquanto os falsos profetas só querem te espremer, te extorquir e querem te levar para o inferno, Jesus quer te levar para o céu. Jesus é o bom pastor, conforme nós já lemos aqui. E é Ele quem te leva para o céu. E se alguém te pregar qualquer evangelho, aonde Jesus Cristo não seja o único e suficiente Salvador, acredite, você está sendo levado por um falso profeta. Porque o que a Bíblia fala, que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. E se você hoje quer receber esse cuidado, essa salvação, esse amor, esse acolhimento da parte de Jesus Cristo, o único que pode te salvar, esse é o dia, esse é o momento. E você deve, em nome de Jesus, arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque essa não é a mensagem do pastor Emerson, essa é a mensagem da Bíblia, a palavra de Deus, palavra inerrante de Deus. Eu não ouso mudar nada nela, porque eu acredito que a verdade, ela não pode e não deve ser manipulada, mas ela deve ser pregada e anunciada. Por mais que alguns não gostem de ouvir sobre isso, mas é a mais pura verdade. E somente o amigo tem coragem de falar com você aquilo que o falso profeta não tem coragem de falar. Então, se alguém te pregou algum evangelho onde Jesus Cristo não seja o único Salvador, esse evangelho não está de acordo com a Bíblia. E se não está de acordo com a Bíblia, ele não leva para o céu. O único que leva para o céu é Jesus Cristo. Abaixa a cabeça, por favor. Eu quero orar nesse momento, agradecendo mais uma vez pela sua vida, mas pedindo ao Senhor que fale o teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por todos que vieram até aqui hoje. E peço ao Pai que o teu Espírito Santo fale de uma forma poderosa
em cada coração, para que não seja enganado pelos falsos profetas, mas para que seja fortalecido, cuidado, tratado, acolhido pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, fale a cada coração que está aqui hoje, e que haja aqui hoje, ó Deus, o entendimento de que a salvação é somente pelo Senhor. Fala, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria hoje de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, arrependendo-se dos seus pecados e recebendo-o como Senhor da sua vida? Se você quer, levante uma de suas mãos para que eu possa te ver, orar com você e, juntamente com a igreja, caminhar do teu lado. Alguém que queira fazer essa decisão hoje, de entregar a sua vida para Jesus? Se você quer, levante uma de suas mãos. Conforme eu sempre falo aqui, eu não gosto de insistir. Eu acho que isso é muito pessoal e eu não quero, em nenhum momento, forçar a barra para que você tome uma decisão que você não queira. Mas lembre-se, o verdadeiro evangelho, amém, glória a Deus, glória a Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que declara Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Vem cá, querida, vem cá para a gente orar por você. Por favor. Eu sei que às vezes a pior parte é aquela quando o pastor chama para vir à frente, né? Mas vem cá porque a gente quer orar por você, tá bom? Qual é o seu nome mesmo? Legal, gente. A Ana Carolina é a mãe da Carol, da Caroline. Então, é um prazer ter você aqui hoje, um prazer ver que você está querendo fazer essa decisão. E sabe que essa igreja que está aqui, ó, está doida para poder te ajudar a fazer essa caminhada, tá? Posso te dar um abraço em nome da igreja? Vamos orar, gente? Põe a sua mão aqui para frente, por favor. Senhor Deus, eu quero entregar nas tuas mãos, ó Pai, esta tua serva, que agora está tomando essa decisão. Peço a Deus que essa decisão transforme a vida dela, ó Deus, por completo, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através dela, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, transforme cada parte do corpo, da mente, do coração dela, para que ela seja moldada segundo a tua vontade. Eu te peço, ó Deus, cuida da mãe da Caroline, e que o nome do Senhor seja exaltado através dela. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, cuida dela, e ajuda-nos como igreja, ó Deus, a acolhê-la e a abençoá-la como irmã nossa, recém-chegada nessa família espiritual que nós amamos tanto. Muito obrigado, ó Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou pedir a Elisa, pega aqui o contato dela, a Elisa vai fazer esse primeiro contato com você, daqui a pouco ela vai orar com você, tá bom? Elisa, essa bonitona que está aqui. Amém. Todas as mulheres aqui da igreja são bonitonas, assim como os rapazes também, com exceção de ninguém. Todos são lindos aqui. Se eu fosse falar de alguém, eu ia falar de mim. Mas eles depois vai pegar o contato dela para a gente manter esse contato aí e já encaminhar lá para o GV das mulheres, né? Olha, tem um GV das mulheres que é um negócio poderoso, hein? Vale a pena participar. Amém. Glória a Deus. Enfim, irmãos, coisa boa, né? Bom quando a gente chega no final assim do culto e alguém faz a decisão por Jesus. É algo que acalenta o nosso coração, traz muita alegria para o nosso coração. Bem, Eliane, vem cá, Eliane. Deixa eu só chegar algumas pessoas aqui depois. A Ingrid. Quem é a Ingrid? Oi, Ingrid, muito obrigado pela sua presença, tá? Que Deus te abençoe. Eu pedi a alguém que dê um abraço na Ingrid aí, aquele abraço IBCL, aquele aperto de mão. Se tiver intimidade, dá um beijo também, porque aqui assim a gente ama de verdade, tá? Muito obrigado, Ingrid. Seja muito bem-vinda. Boa noite, irmãos. É que aqui em cima está frio, gente. É por isso que eu estou rindo. Bom, como de manhã não teve, eu falei para não colocar agora de noite não, tá, irmãos? Prestar bem atenção, vou falar devagar, para todo mundo entender a programação da nossa semana, né? Dessa semana. Terça-feira, GV das Mulheres, na casa da Wanda, às 19h30. Wanda é aquela moça bonita ali. A outra bonita ali.
Aí, quem participa dos GVs, vamos lá. E quem quiser participar, está todo mundo convidado, tá? GV de mulheres. Na sexta-feira, temos 2 GVs. GV dos homens e GV da terceira idade. Terceira idade não é só para mulher não, tá, gente? É para a igreja toda. A partir de 60 anos. De vez em quando tem uns menores lá de 60 que aparecem, que sempre são bem-vindos. Mas o nosso horário é 18 horas aqui na igreja. Sexta-feira, dia 20, 18 horas, GV da terceira idade. Nesse mesmo dia, GV dos homens, às 19 horas, que é no salão aqui ao lado. Também todo mundo aí convidado. Agora, especial. Sábado, dia 21, vai ter o jantar dos namorados aqui na igreja. Você não deu seu nome ainda, quiser participar, também tem uma lista, né, irmão? Irmão Normando e irmã Aparecida, que são responsáveis por esse jantar. Você pode ir ao final do culto, se for participar, dar o nome a ele e escolher o prato que vai trazer, né? Pergunta com ele lá, o casalzinho ali, que ele explica tudo direitinho para vocês, tá? Todo ano tem esse jantar e esse ano vai ser diferente. Entenderam? Todo mundo? Tá bom. Agora, temos somente 4 pedaços de bolo, que a irmã Henriette vai estar ali à frente, se você quiser ajudar o projeto, né? O Ministério Infantil. R$7 e só tem 4, tá? Quem quiser chegar na frente, vai lá. Obrigada. Parabéns, né? Estava perguntando se tinha aniversariante. Oi? Entendi. Elisa podia ter falado aqui no microfone, né? Olha, se você quer um culto na sua casa, se você quer uma reunião do GV na sua casa, se for dos homens, pode procurar o João, se for das mulheres, pode falar com a Elisa. Eu só vou pedir ao Normando para ficar de pé. Caso você queira participar do jantar dos namorados, procura o Normando e Aparecida, tá? Aparecida fica de pé também. Isso, Normando e Aparecida são responsáveis pelo Ministério de Família da nossa igreja. Então, se você quer participar desse jantar dos namorados, cada um vai trazer uma coisa, a gente vai juntar tudo aqui e vamos fazer uma festa, uma coisa linda. Então, se você quiser, fale com o Normando e com a Aparecida depois. A Elisa, vocês já viram aqui quem é, e o João está na recepção, né? Tá. Se algum homem quiser um culto na sua casa, a gente pode fazer o GV na sua casa. O GV é o grupo de vida, tá? E é algo assim delicioso, algo muito bom de se participar. Se você quer, fale comigo depois, que eu encaminho você para o João e a gente faz o GV na sua casa. Ok? Bem, dia 28, gente, tem também o culto jovem. Qual o tema mesmo? Atitude. Só tem atitudeiro aí na nossa juventude. Então, dia 28, o pastor Bruno Otsuka, que é da Igreja Batista Central de Manilha, se eu não me engano, me fugiu agora aqui, juntamente com o Ministério de Louvor da igreja dele, vai estar aqui conosco dia 28 para esse culto jovem. Vai ser um momento especial, daqui a pouco a juventude vai trabalhar mais nessa questão da divulgação. E depois do culto jovem, eles já vão começar a trabalhar na Conferência Norte. Finalzinho aí de agosto, acontecendo a Conferência Norte, e vai ser bênção para a vida da nossa igreja. Tá ok? Mário vai dar um recado aqui também para a gente se encerrar. E tenho certeza que vai ser também motivo de bênção para a nossa igreja, que o Mário vai falar agora. Amém, boa noite, igreja. Irmã Ingrid, uma irmã de longa data, não tão longa assim, né? Para não entregar, mas é bênção, né? Igreja, como os irmãos sabem, eu sou líder também do patrimônio, né? Além dos adolescentes, e a gente tem assim, uns desafios da nossa igreja. Né? Os irmãos já conhecem como o nosso patrimônio é imenso, e temos coisas boas para fazer. Não sei como os irmãos pensam, né, com relação a materiais, a coisas que a gente precisa na igreja. É claro que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Então a gente precisa da ajuda dos irmãos. O que a gente consegue fazer, o que for palpável para a gente,
eu acho saudável nós fazermos, né? Por exemplo, nós concretamos esse jardim, tudo doação, irmãos. Doação que a gente conseguiu. E Deus tem... Quando a gente se dispõe a trabalhar, se dispõe à obra do Senhor, Deus vai mandando umas coisas que a gente nem entende, na verdade. Foram doações de fora. No final, faltaram 3 sacos de cimento. E aí os homens mesmo se reuniram, a gente foi ali, botou na mala do carro e conseguimos, terminamos, concretamos ali, ficou uma bênção, né? Tem uns detalhezinhos para fazer ali, mas a gente vai conseguir fazer. Irmãos, queria trazer para os irmãos o seguinte: nós temos 8 telhas para serem substituídas aqui no prédio anexo. Coisa simples, né? Acredito que 8 telhas aí não vai passar de 200 conto, não passa de 200 conto, aquilo ali, ainda nem fiz orçamento, mas eu queria contar com os irmãos. Acho que cada um dando um 10 cruzeiro aí, a gente consegue chegar a esses fácil, né? Linguagem nova, né? Irmãos, mas é isso, tá? Eu vou fazer um orçamentozinho ali, eu costumo fazer 3 orçamentos para ver aí se a gente consegue, né, ver um preço legal. E aí eu vou divulgar lá no grupo lá, né? A gente vai botar lá no grupo e aí eu estou muito confiante de que a gente vai bater esses 200 conto aí até o final da semana, né? Porque a gente precisa trocar, está danificando ali a pintura, né? Por exemplo, quando fizer o telhado, aí a gente vai chegar com a pintura. Tem mão de obra, irmãos, que a gente não vai conseguir aqui dentro da casa. Tem quantos pedreiros aqui dentro? Tem quantos pintores aqui dentro? Pintou mesmo. Não é pintada de 7, não, hein? Tem quantos ladrilheiros aqui dentro? Tem quantos eletricistas aqui dentro? Vou deixar metade assim que eu sou... Então, viu que a gente não vai conseguir fazer tudo? O Mário não vai conseguir fazer tudo. Então, alguma coisa a gente vai precisar chamar alguém para nos ajudar. Mas vai ser muito bênção a gente conseguir entre nós arrecadar o material, né, e a gente trazer um profissional para nos ajudar, porque eu não vou conseguir atender tudo mesmo, né? Então, eu queria contar com os irmãos, né, esse recadinho muito rápido. Nosso culto também dos adolescentes, tá, pastor? Os irmãos viram aí os adolescentes aqui ontem? Quem viu aqui? Sabe o que foi aquilo, irmãos? Eu só fiz o seguinte, eu só fiz um campeonato. Vocês sabiam disso? Alguém sabia disso? Está acontecendo há uns 35, 40. Uns 35, 40. Está rolando um campeonato de futebol e BCL, golzinho de praia, né, Gabriel? Né, Cadu? Tivemos ontem ali o pré-torneio com as regras para se adaptarem ali, com palavrão, ficou de fora o pessoal, tem que ver um barato. Mas só foi a gente botar um campeonato de futebol, Wendel, tem que ver como é que isso aqui ficou. Detalhe, criança, aqui tem 40 adolescentes? 35 adolescentes? Não, né? Criança de fora da igreja e a maioria de igreja, tá, gente? Tem uns 4, 5 ali que não é de igreja, mas que são nossos alvos, né, Cadu? Né, Gabriel? Né? Craques da bola e Pereba Futebol Clube, não é isso? Que está aí? Tem que ver, gente, é um barato. Eu vou botar no grupo, tá, pastor? A tabelinha lá, as regras. Então, mês que vem temos o nosso culto Team, dia 12/7, né? E também está vindo aí o nosso IBCL Team Player. Aguardem. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, glória a Deus. É a igreja trabalhando, né? A igreja não fica parada, gente. Nós passamos por um período difícil aí de arrecadação, né? Mas nós não deixamos de enviar a nossa oferta de missões mundiais. Nós fizemos uma oferta de R$ 1.500 para missões mundiais. A nossa missionária, que a gente ajuda a manter no campo missionário, que é a Débora, não ficou um mês sem receber a sua contribuição, e porque ainda que a gente deixe de fazer algumas coisas aqui, mas a obra missionária não fica sem esse envolvimento. E a nossa igreja está sempre trabalhando, jovens, adolescentes, crianças, sempre trabalhando. Então, parabéns aí para vocês, tá? Mário começou falando sobre conto, depois falou cruzeiro. Daqui a pouco eu estava querendo falar merréis aqui, merréis, R$1.000. Mas se você quiser fazer uma oferta para a gente restaurar o nosso telhado lá das salas do prédio anexo, procura o Mário depois,
e fala com ele lá, abençoa, seja generoso, que eu sei que Deus também vai ser generoso na sua vida. Mais algum recado importante? Algo que eu tenha esquecido? Não? Vamos ficar de pé então, gente? Vamos. Louvor tem mais alguma música? Tem? Então vem, sobe aqui. O pessoal do louvor pode subir, que enquanto eu estiver me dirigindo ali à porta para cumprimentar os irmãos, agradecendo pela visita, agradecendo por terem vindo, a gente vai ouvindo aí o pessoal do louvor tocando, e tocam tão bem, né? Quem gosta de ouvir o louvor tocando, levanta a mão, só para eu saber aqui. Olha só, a gente do louvor, ó, quanta gente levantou a mão. Eu só não vi o Normando não gosta não de vocês. Normando estava tratando de assuntos ali do jantar com a Aparecida, né? Gente, muito obrigado. Nós estamos muito felizes com a mãe da Carol, que também é Carol, né? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela sua decisão, e nós queremos abraçar e estar juntinho de você, tá bom? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por esta noite, obrigado a Deus por esta vida que se pôs diante do teu altar. Eu peço que o Senhor, ó Deus, a acolha, receba e use-nos para abençoá-la. Tome conta dela, Pai, da família dela, que nós já amamos. Peço que o Senhor tome conta. Obrigado pelas visitantes desta noite. Peço que o Senhor abençoe a cada uma, ó Deus, e que as leve para casa em segurança, assim como todos os irmãos desta igreja. Que o Senhor os leve para casa em segurança, dê uma excelente noite, uma excelente semana, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de cada um. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a vida de vocês, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hosana. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Abram-se portas eternas e preparem o caminho para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Reis. Abram-se portas eternas e preparem o caminho, porque Ele virá, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso, Ele é Deus eterno, príncipe da paz. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos Reis. Hosana, Hosana, louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana, Jesus é o Rei dos
todo monte, será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado, os caminhos serão aplainados. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos Reis. Hosana, Hosana. Louvamos o Rei, louvamos o Rei. Hosana, Hosana. Jesus é o Rei dos Reis. Palmas pra você! Eita glória! Isso aqui é um ministério, isso aqui é uma banda! Aleluia! Lindos! Aleluia pela vida de vocês, maravilhosos! Vem, Glória a vem, vamos orar. Jesus! Caio! Não dispersa.